Olá, somos alunos de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Betim. Hoje vamos falar um pouco sobre a formação do cavaco no processo de usinagem. Como sabemos, a usinagem consiste na remoção progressiva de material até chegar na peça final. E a partícula que é retirada do material base para formar a peça, a gente denomina cavaco. E ele tem a característica de não ter um formato certo, né, um formato definido, e pode ter diferentes formas, tamanhos, coloração, de acordo com o processo que o originou. E o nosso objetivo é esclarecer um pouco mais como o cavaco adquire a forma, ou o tamanho, ou até mesmo a coloração que ele adquire no processo de usinagem. Para entender as características do cavaco, a gente precisa compreender melhor como ele é originado, né? Como eles são formados. E podemos dividir em 4 etapas a formação do cavaco: o recalque, a ruptura, depois o movimento sobre a face de saída da ferramenta e a saída efetiva do material. A primeira fase de formação do cavaco a gente denomina recalque, que é quando a ferramenta entra em contato com a peça que vai ser usinada, e esse primeiro contato causa deformações elásticas e plásticas, e inclusive forma um plano de cisalhamento, onde vai ocorrer a separação através do gume da ferramenta, né, a separação do cavaco com o material da peça. A fase da ruptura é caracterizada pela formação de uma trinca no plano de cisalhamento. E, de acordo com os parâmetros de corte e as propriedades dos materiais, essa trinca pode ou não se propagar. Depois que ocorre a formação da trinca, o movimento sobre a ferramenta, sobre a superfície de saída da ferramenta, vai determinar o formato do cavaco. O formato do cavaco, a temperatura dele de saída, por isso a coloração, dependendo da oxidação dele, ele vai mudar a cor. E ele vai ser contínuo ou não, dependendo do ângulo de saída da ferramenta, ele vai ser quebrado ou não, né? Vale lembrar que isso tudo depende de outros fatores, como os parâmetros de corte. Mas nessa fase de formação do cavaco, a superfície de saída vai conformar ele e dar o formato final. Após a movimentação sobre a superfície de saída, o cavaco ele deixa a região ali, deixa de estar em contato com a peça ou a ferramenta. Agora que nós vimos como o cavaco é formado, as fases de formação do cavaco, a gente precisa entender que algumas propriedades do material ou os parâmetros de corte podem influenciar em cada uma dessas fases e como eles influenciam. Os principais parâmetros de usinagem que influenciam na formação do cavaco são o avanço, a velocidade de corte e a profundidade. Combinando os 3 fatores, a gente pode dividir e classificar os cavacos de acordo com o formato ou o tamanho do cavaco. A primeira classe de cavaco que nós vamos estudar é o cavaco contínuo, no qual não ocorre uma ruptura completa, ele continua ligado com o material base, mesmo após a região cisalhada, o gume ser separada pelo gume, né? E normalmente o material que permite esse tipo de situação é um material dúctil ou então parâmetros de usinagem mais brandos, né? Menos invasivos, como baixo avanço, né? E profundidade de corte baixa também. E normalmente isso é usado para peças que demandam um bom acabamento.
e é o tipo de cavaco mais que aproveita melhor os parâmetros de corte, que desgasta menos a ferramenta, então é o que mais é buscado para processo de usinagem. O segundo tipo de cavaco é o cavaco descontínuo. Ele é caracterizado por, por uma propagação da trinca, e essa propagação da trinca forma-se lamelas. Essas lamelas são como camadas que podem se separar ou continuar juntas. Devido ao excesso de temperatura, ela acaba se fundindo com a próxima camada. Então a gente tem um cavaco descontínuo, mas pode ser um cavaco longo. Normalmente, usinagem de materiais de elevada dureza acaba formando esse tipo de cavaco pela rigidez que o próprio cavaco oferece. E alguns parâmetros de corte, como velocidade baixa, profundidade muito elevada ou ângulo de saída muito pequeno da ferramenta. Essa formação de lamelas pode causar bastante vibração no processo devido aos esforços cíclicos. Os esforços não são constantes como no cavaco contínuo. Ele na deformação dele, o esforço é maior e quando ele se rompe, o esforço é menor. Então ele cria ciclos de esforços entre a ponta da ferramenta e a peça que está sendo usinada. E a última classe de cavaco que a gente vai estudar é o cavaco arrancado ou segmentado. É como se fosse o agravamento das lamelas. Materiais com resistência muito elevada ou parâmetros de corte muito agressivos, avanço ou profundidade alta. Isso causa uma rigidez grande no cavaco e quando ele passa pela superfície de saída, ele acaba se rompendo e separando totalmente da peça base. O conhecimento da formação do cavaco pode nos auxiliar na escolha correta dos parâmetros e da geometria da ferramenta durante o processo de usinagem. Dessa forma, é possível escolher os parâmetros ideais para a operação de usinagem, na busca do cavaco contínuo. Porém, o cavaco contínuo por si só tem a tendência de gerar um cavaco muito longo, e isso pode trazer alguns problemas, como por exemplo, risco ao operador, porque o cavaco ele vai crescer indefinidamente e pode tomar uma direção qualquer, e pode atingir o operador e é muito perigoso, corta e é prejudicial à segurança do trabalho. O segundo motivo para a gente não deixar o cavaco se alongar bastante é a baixa densidade relativa na estocagem e transporte desse material. Ele ocupa um volume muito grande para pouca carga, então traz prejuízo para quem for tratar desse cavaco. O terceiro motivo para o cavaco longo ser prejudicial é que ele pode acabar enroscando na ferramenta, quebrando a ponta ou atrapalhando o acabamento da peça. Para isso, a solução mais utilizada na indústria é o quebra-cavaco. Na própria ferramenta tem-se uma geometria para direcionar esse cavaco na superfície de saída, de forma que ele dobre, ele vai deformar plasticamente até se romper e separar, não ficando contínuo, mas não longo. Esse grupo tem o objetivo de explicar um pouco mais sobre a formação do cavaco e como ele é importante na decisão dos parâmetros da geometria a se escolher, dependendo da operação. Nós somos do IFMG Betim e o grupo é integrado por Breno Pacheco, Guilherme Souza, Varney Júnior e Vicente. Boa noite. Obrigado por nos assistir.